Bora direto aí para mais uma aula da função C. E agora a gente está nessa saga aí da função C, né? Então a gente já viu função C sozinha na fórmula, várias funções C dentro da mesma fórmula. E agora a gente vai ver C com E e C com OU. E o que seria aí a função C com E e C com OU? Então eu deixei um resuminho básico aqui, que a gente sempre deixa, né? O resumo dos símbolos e uma breve explicação aqui. Então quando eu utilizar a função C com E, quer dizer que tem que cumprir, né, todos os meus critérios para retornar um valor. No caso também eu vou ter mais de um critério. Então vocês vão ver na prática aqui também do que eu estou falando. E o se com ou tem que cumprir algum critério. Então dentro de vários critérios, né, se ele cumprir pelo menos um ou algum deles lá, vai trazer para mim o que eu quiser, se for verdadeiro, né? Então vamos na prática que você vai entender melhor fazendo, né? Às vezes a gente vai falando assim esses termos técnicos, então fica complicado e já dá vontade de você desistir, fechar a aula e vazar. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai conseguir fazer na prática aqui e você vai entender muito bem. Então vamos lá. Especificamente nessa aula, a gente vai falar só da função se com e. Que se com e tem que cumprir todos os critérios para retornar o valor, tá bom? Na próxima aula a gente fala do se com ou. Então vamos entender aqui quais que vão ser esse critério, né? Então sempre vai ter alguma solicitação para você. Então seja do seu chefe, do seu setor, ou no seu teste aí para emprego, ou na sua entrevista aí, sempre vai ter alguma coisa solicitando, né? Então no caso aqui a gente tem a nossa tabelinha, que vai falar da universidade, né? O nome, as notas das pessoas aí que tiraram, a média e a frequência. E aqui a gente vai trazer a situação se foi aprovado ou reprovado, cumprindo os critérios, né? E no nosso simulado vai ter o seguinte critério: serão aprovados os alunos que tiverem média maior ou igual a 7, preste atenção, né, no que está falando, maior ou igual a 7, e frequência maior ou igual a 70%. Então, quer dizer que ele tem que cumprir esses dois critérios. Além dele ter a nota maior ou igual a 7, ele tem que ter a frequência. Então, às vezes não adianta ele ter uma frequência boa e não ter a média solicitada, né? Um exemplo aqui, ó. Esse cara aqui, ó, Felipe, ele tem uma frequência boa, 89%, né, dentro da média, só que ele não cumpriu a média de 70%, ou de 7, né, que é o que está aqui também. Então, nesse caso, ele tem que cumprir os dois critérios para ser aprovado. Então, ele tem que ter a média maior ou igual a 7 e a frequência também maior ou igual a 70%. E notem o que a gente está falando, né? Maior ou igual e frequência maior que 7, tá bom? Então vamos fazer na prática aí que a gente vai conseguir decifrar aí o se com e. Então já vamos direto para a fórmula, igual se, eu ativo ela com duplo clique ou com tab, né? E o nosso teste lógico você já sabe que é o critério, então agora vamos ativar a nossa função e. O que significa a nossa função e? Ele vai me fornecer mais critérios para mim distinguir, né? Então eu não quero só um critério, se. Eu quero se com e, porque eu vou ter mais de um critério. Então vou ativar a função e também dentro da função se. E aqui vai ter lógico 1, lógico 2, lógico 3, então eu posso escolher vários critérios, né? Então meu primeiro critério vai estar descrito aqui, ó, são aprovados os alunos com média maior ou igual a 7. Então minha média está aqui, né? Então meu teste lógico vai ser se a média, né? Se esse cara aqui, no caso dessa moça aí, Valéria, se a média dela for maior ou igual a 7, for maior ou igual a 7, beleza, ele vai estar aprovado, né? Mas eu tenho outro critério, a frequência também tem que ser 70%. Então eu vou ativar o ponto e vírgula e vou para o meu teste lógico 2, que vai me descrever o seguinte: se a frequência for maior que 70%, também vai validar e ser aprovado, né? Então meu teste lógico vai ser aqui, ó, se a frequência for maior ou igual a 70%, então esse é meu outro critério, né? Então beleza, então já fiz meus dois critérios e vou fazer o quê? Eu vou fechar o parênteses aí, né? Então fechei o parênteses que eu já escrevi meus dois critérios. Então o e, se for maior que 70, a média maior que 7 e maior que 70 aqui, por cento a frequência, né? Então ponto e vírgula. O que é que você vai fazer para mim? Se o valor for verdadeiro, então se cumprir todos esses critérios que eu coloquei aqui, então ele vai ser aprovado, correto? Então vai ser aprovado. Ponto e vírgula. E se não cumprir, se tiver alguma coisa fora dos meus critérios, ele vai ser reprovado.
e vou fechar aspas aqui e fechar o parênteses 2 vezes, né? Então, eu vou dar Enter direto e vai dar uma mensagem de sim e vou aprovar. Então, aqui ele já me falou que foi aprovado. Então, vou replicar a fórmula para baixo aqui e você vai ver se deu certo ou não. Sempre faz o check, confere um ou dois valores, né? Então, que a média dele está maior ou igual a 7? Tá. Então, beleza. E a frequência está maior que 70%? Tá. Então, está aprovado. Vamos pegar um reprovado aqui para a gente ver, ó. Reprovado. A nota dele está maior ou igual a 7? Não. Está 6,9. Então, ele já foi reprovado aí. A frequência dele é boa, mas ele obedeceu. Ele tem que obedecer todos os critérios, né? O E serve para isso, para limitar. Ele tem que obedecer todos os critérios. Se ele obedecer, se for verdadeiro, ele vai trazer para mim. E se for falso, ele vai trazer o outro. Vamos fazer mais uma vez aqui. Vou fazer mais uma vez rapidinho. E vocês, se vocês fizerem todas aqui desse jeito, vocês vão entender e fixar, tá bom? Então agora eu vou fazer mais rápido, que agora você já entende, né? Então, qualquer coisa você volta no vídeo, volta lá de novo, tenta fazer de novo e vai tentando que, se você fizer aí umas 3, 4 vezes, dependendo umas 7, 8, 10, 15, você vai pegar, tá bom? Então vamos fazer aqui de novo. É igual. Se, como eu tenho mais de um critério, eu já vou acionar a fórmula E no meio, né? Se com E, apertar Tab também. O meu lógico 1 já me deu aqui a instrução, ó. Se a média for maior ou igual a 7. Então, a média for maior ou igual a 7. Ponto e vírgula, qual que é o meu outro critério? Se a frequência está aqui, for maior ou igual a 70%. Então tá, se eu tivesse mais critério, eu podia clicar em ponto e vírgula e ir adicionando mais um tanto de critério, né? Tanto que solicitar aí nas suas designações aí, tá bom? Então, no caso, só tem 2, então já fechei meus 2 critérios, vou fechar parênteses. Agora sim, eu fechei parênteses, ele vai voltar para a nossa função C de novo, né? Então, já coloquei meu teste lógico, que é as funções, ponto e vírgula. Beleza, se o Excel cumprir todas essas minhas restrições, se cumprir todas, meu valor verdadeiro vai ser aprovado. E ponto e vírgula, se for falso, ele vai ser reprovado. Então ele vai lá, vai buscar tudo. Se cumprir meus critérios, ele vai trazer aprovado. Se não, reprovado, vou fechar parênteses aqui e dar um Enter. E vai falar para mim que esse cara foi aprovado. Então, vou replicar para baixo, mas vocês vão fazer um a um, né? Sem preguiça. Eu vou dar mais um confere aqui e ver se eu fiz a fórmula na correria, se fez certo, tá bom? Então me falou aqui, ó, esse cara aqui, ó, 6,9, tá fora da média de 7, então ele foi reprovado. Esse cara aqui tá bem fora também, tá 5,4, foi reprovado, reprovadíssimo, né? E, além da frequência dele, não tá menor por cento. Esse aqui não tem salvação mais não. E você vai ver aqui, ó, aprovado também. 8,1, então ele tá dentro da média, 7. E a frequência também, 71%, passou rapando, mas tá aprovado aí, tá bom? Então é para você fixar a função E, que ele vai estabelecer aí mais de um critério para você. E preste bastante atenção no que está solicitando, né? Para você digitar certinho maior ou igual. E aí você consegue fazer com maestria, né? A sua fórmula aí. E deixa as situações aí bem fáceis agora para você identificar. Tá bom? E para fixar mais ainda a nossa fórmula C com E, a gente vai fazer mais uma tabelinha aqui bem básica, né? Então, o que é a função dessa tabela para gente? Então, tem aqui o pagamento de comissão. Eu tenho aqui os meus vendedores, a minha meta já estabelecida para cada vendedor e o total que ele vendeu. E vai me falar aqui também a porcentagem de devolução que teve. Vamos supor que é uma venda lá que ele quis empurrar lá para o cliente, o cliente não gostou depois e foi devolvendo. Ou teve perda, ou teve alguma coisa, algum motivo, teve a porcentagem de devolução. E na nossa empresa, fazendo o simulado aqui, a gente não aceita bater a meta, né? E também ter devolução. Então a gente vai... Então vamos criar aqui uma situação para a gente trazer o status aqui, tá bom? Então eu vou falar aqui que só receberão a comissão os vendedores que atingirem a meta, que está aqui, e que tiverem o percentual de devolução, né, abaixo de 10%. Então tá bom, além de ter que bater a meta, ele tem que ter o percentual de devolução menor que 10%, tá bom? E a gente tem que prestar bastante atenção na leitura aqui. Muitas fórmulas aí, algumas correções aí de testes, né, ou de pessoas que vão fazer essas fórmulas, erram muito, sabem fazer a fórmula, mas erram na interpretação. Acaba que sabe fazer a fórmula, mas na hora de interpretar, faz de forma errada e acaba que traz números errados. Isso é muito importante fazer certinho e sempre conferir. Então vamos direto para a nossa fórmula C com E e a gente vai
botar para quebrar aí nessa fórmula se já vai dominar de vez a fórmula se. Então vamos igual se, e já vou ativar ela aqui, né? Nosso teste lógico agora, já que tem mais de um critério, eu vou usar o e. Então eu tenho que cumprir todos os critérios para mim. Então quer dizer que ele, primeira coisa, ele tem que bater a meta. Então o que eu vendi foi esse e a minha meta é essa. Então esse valor tem que ser maior que esse, né? O meu valor de venda tem que ser maior que minha meta. Então o meu teste lógico 1 aqui, né? Vai ser se esse valor aqui for maior que esse aqui. Então eu já cumpri o critério. Minha meta tem que ser maior. Beleza, ponto e vírgula. Agora vamos para o nosso outro critério. O nosso percentual de devolução tem que ser menor que 10%. Então eu vou fazer aqui, ó, minha devolução tem que ser menor que 10%. Beleza, esses são meus dois critérios. Já fiz bonitinho meus critérios aqui, vou fechar os parênteses. Já fiz as minhas restrições, né? Minhas duas restrições aí. Se tivesse mais, você poderia ir colocando aí, tá bom? No caso é só duas. Então fechei parênteses e vou dar o ponto e vírgula. Ele vai falar assim, ó, se eu cumprir, se o Excel pegar e ver que todos os critérios foram cumpridos, as minhas restrições, se for tudo verdadeiro, o que eu quero que traga? Ah não, então ele vai ter a comissão aí, né? Então ele vai ter a sua comissão. Então eu vou escrever aqui status de comissão, vou escrever sim. Ele vai ganhar a comissão dele, que ele bateu as metas e não teve devolução. Beleza. E se algum desses critérios não for batido, né? No caso aqui, se ele tiver a meta menor, ou então, a meta não, né? O valor de venda menor que a meta, ou então a devolução maior que 10%. Então vai ser não. Que não vai bater a meta, não vai ter nada. Então não vai ganhar a comissão também não. Então fechei aqui, vou dar um Enter e vai trazer para mim. Então tá, então vou fazer o seguinte, não vou nem conferir agora, vou arrastar minha fórmula aqui, mas vocês vão fazer um a um, né, para vocês fixarem, para ficar top aí no Excel, e agora eu vou dar uma conferida. Vamos ver aqui, ó, sim, então vamos ver se o cara ganhou comissão. O valor foi maior que a meta? Foi, beleza, cumpri o meu primeiro critério. E o segundo, a devolução foi menor que 10%? Foi 9%. Então cumpri meus dois critérios, o cara vai ganhar a comissão dele. Agora vamos ver esse cara aqui, ó, quem que é esse? O Carlos. O Carlos, a meta dele era 2.000 e tantos aí. E o cara só vendeu 1.300 e pouco. Ih, tá fora. Já não vai ganhar a comissão dele, né? Beleza. E o percentual de devolução dele também já foi maior que 10%. Esse aí já era também. Então não cumpriu nenhum dos dois critérios, né? E vamos ver esse camarada aqui também, ó. Devolução. Ele tinha a meta de 1.700 e alguma coisa. Vendeu só 500. Então vai caiu tudo, né? Então aqui já não cumpriu o critério. Mas ele cumpriu o critério de devolução. Mas a minha fórmula estava bem restringida. Então tem que cumprir tudo para ganhar a comissão, né? Então ele não cumpriu um aqui e já trouxe o não. E aí você confere uma, duas vezes, deu tudo certo. É sucesso aí, a sua fórmula funcionou, tá bom? Então para vocês fixarem, faz a fórmula aí na primeira, né? Igual a gente fez. E não replica. Vai fazendo aqui, escreve aqui de novo. Se, que não sei o que, se com e vai fixando para você conseguir fazer, estabelecer os nossos critérios, né? Espero que vocês tenham aprendido aí nessa aula rápida. E o intuito do se com é realmente isso. Tem que cumprir todos os critérios para retornar o valor.